vocês. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando um pouco sobre da Ford. Mas antes disso, galera, eu peço que você venha aqui embaixo, e se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação, galera. Bom, vamos lá, galera. A Ford, ela surgiu nos anos de 1903, né, por Henry Ford. Ele que foi o fundador da Ford no ano de 1903. A Ford, ela surgiu aqui no Brasil, né, em São Paulo, né, por Henry Ford. Ou seja, ele teve essa ideia, né, como ele era um engenheiro, né, ele era um engenheiro civil, né, e ele trabalhava na área de automobilístico, né, e esse cara, ele é brasileiro, né, ele mora aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, e ele teve essa ideia de fundar o seu primeiro carro, né? Seu primeiro carro, não. A fábrica, né? Que é a fábrica da Ford, né? E logo depois, há 18 anos, ele veio a fabricar o seu primeiro carro, né? Como ele, antigamente, a Ford era a Ford Moto, né? E agora ela começou a fabricar o seu. Ela trabalhava, né? Ela trabalhava com motor e tal. Aí é só seu primeiro carro surgiu foi nos anos de 1919, ou seja, há 18 anos atrás, né? Que muitos falam que é 5, mas não, é 18 anos atrás. E não foi em julho, foi em maio, dia 19 de maio de 1919, tá? Para que vocês não venham se esquecer. Então, galera, e lembrei, e é muito bom também vocês pesquisar a história dela no YouTube, no YouTube não, no Google, lá vai estar lá, como surgiu a Ford. E a Ford, ela surgiu, né, através foi no Natal, né, no Natal não, foi em maio, né, e a Ford, né, foi quando, né, eles se juntou com a sua esposa e decidiram ter essa ideia, né, de criar o seu primeiro carro, né, seu primeiro carro. Mas antes disso, eles fundaram a empresa, né, eles fundaram a empresa, eles deram o nome, eles estavam escolhendo o nome que eles estavam querendo colocar na empresa, né. Só que ele decidiu colocar o seu segundo nome, que era o Henry Ford, né? E ele, como a Ford, né, ela foi criada primeiro antes de ela começar a fabricar seus próprios produtos, né, que eram seus próprios carros, né, que surgiu há 18 anos atrás, ou seja, a Ford, né, ela naquela época ela tinha já 60 anos, é uma empresa muito antiga. E a Ford, ela surgiu, né, através da ideia dele, que ele teve com a sua esposa, né, que foi no Natal, né, foi em 1903, né, em julho, né, e assim, não foi nem em julho, né, foi no Natal mesmo, né, só não sei a data do Natal. E, e eles tiveram, né, essa ideia, né, de criar motor, né, e saía vendendo, né, motor para outros tipos de empresa e tal, né, para outras empresas de automobilístico, né. Aí eles viram que nessa época estava tendo uma demanda muito grande, aí beleza, eles continuaram a sua fabricação e tal, né, decidiram abrir a sua primeira fábrica em São Paulo, né, que foi na rua, que foi na rua Florencio de Abreu, e também na rua Florencio de Abreu. E o seu primeiro carro, em 1919, foi um Ford, foi chamado de Ford Bigote, né? Ford Bigote, né? No Brasil. Então aí eles decidiram então fabricar mais carros, né? Como a venda de motores era muito grande, né? Que eles só fabricavam motores, e eles decidiram então fabricar os seus próprios carros, seu primeiro carro, que foi esse carro aí, né, que era o Ford T, né, e o Bigode, e o Ford Bigode, né, ou Ford T e Ford Bigode, né, e assim, né,
E assim, a empresa, ela começou a se expandir pelo território brasileiro, né? Não só em São Paulo, né? Por outras cidades de São Paulo, mas também como no Rio e entre outras, a cidade, né? Entre outras cidades do Rio. E São Paulo também, aí depois foi para outros estados e tal, essas coisas assim. E passado o tempo, a empresa ela vem se tornando uma empresa muito popular, né? Não só no Brasil, né, que ela começou aqui no Brasil, mas também foi se expandindo pelo mundo afora. Ou seja, ela é uma empresa, né, que fabrica produtos valiosos, né, que seus carros são produtos valiosos, e é uma empresa que chama muito a atenção no gosto brasileiro, né? Tem muitas pessoas que vêm comprar os seus carros, que quer comprar um carro, assim, um carro popular, essas coisas assim, né? E a Ford é uma ótima opção, né? Que tem outras empresas também, como a Fiat, como a Chevrolet, a BMW, a Land Rover, que eu vou falar também da fábrica da Land Rover também, no próximo vídeo. E assim, essa empresa vale muito até você dar uma pesquisada, né, no Google, né, contando um pouco sobre a história dela. E a história dela é uma história muito incrível, né, porque esse cara, ele era um comerciante, né, não só engenheiro, trabalhava na engenharia civil, mas ele era também comerciante também, e decidiram abrir, né, a sua própria fábrica, uma fábrica pequenininha, bem pequenininha, só tipo uma loja de montadora de motor, essas coisas. Aí então eles decidiram, eles viram que aquela demanda ali estava sendo muito grande, né? O pessoal estava sendo muito o pessoal estava procurando muito motor, essas coisas assim, né? Que eles trabalhavam com vendas, um monte de coisa. E esse cara, ele nos anos de 1919 decidiu criar o seu primeiro carro, que foi aquele Ford T, né? Ou o Ford Bigot, né? Que tinha, naquela época, o primeiro carro dele tinha dois nomes. E assim, a empresa, ela começou, a empresa ela começou a expandir os seus negócios e foi evoluindo e tal, né? E os seus produtos explodiu pelo mundo inteiro, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Então a Ford hoje ela tem 100 anos, tá? Devido ao seu tempo de existência, só agora né, nos anos nos anos de 2021 para 2022 ela decidiu fechar suas fábricas, só não sei por que ela fechou. Mas a Ford ainda continua sendo uma das maiores montadoras, né? Uma das maiores empresas bem requisitadas, né? E a Ford tem uma história muito bonita, né? Que vale a pena até você dar uma pesquisada lá no Google, tá? Essas coisas assim, como surgiu a Ford, né? E o primeiro carro e seja o Ford a Ford, né, é uma montadora, né? Como eu falei, né? Conhecida de todo mundo como o fundador Henry Ford. A empresa mudou a indústria, né, a indústria automotiva, né, que é a indústria brasileira, né, e começou a fabricar alguns dos seus modelos mais conhecidos da história. Atualmente, os carros da empresa continuam sendo muito procurados, né, em todo o mundo, ou seja, a Ford ela está em vários lugares do mundo inteiro, né? Não só no Brasil, né? Como a sua sede ela se encontra aqui em São Paulo, né? Não aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, né? E tá aí até hoje. E são muitos procurados, né? E o Brasil não exige exceção, né? A todo o esforço da expansão que da empresa fez com que o nome Ford